Pronto, agora vamos dar início à nossa aula. E a nossa aula de hoje, a gente vai falar, né, de dinheiro, né? Aí vocês podem ver pelo tema, que é traduzindo dinheiro. Bom, essa tradução de dinheiro, o que é que vai significar para nós? É justamente a gente vai falar de dinheiro, né, em relação a outras moedas. A gente vai falar um pouquinho assim de taxa de câmbio. Vamos falar um pouquinho de importação, exportação, balança comercial, algumas coisas daqui do que a gente vai falar para vocês. Você já tem um pouquinho de domínio, porque a gente já viu a disciplina de fundamentos e noções de mercado, em que a gente falava de muitos termos que a gente vai falar hoje. Mas só que a gente vai dar uma pegada diferente agora para essas temáticas, tá certo? Então vamos lá, a gente inicia, né, com um bate-papozinho aqui, né? Sempre o texto ele coloca para a gente digamos assim, um diálogo, né? Então tem aqui Nath e o Anderson. Vamos ver o que eles vão falar aqui. Bom, oi, não acredito, saí da internet e vai aproveitar a Disney, menino? Ah, se fosse eu aí, imagina se eu ia ligar a internet e aproveitar todos os segundos. O Anderson fala, entrei rapidinho no computador aqui do hotel. A Nath fala, e como é que está a viagem? O Anderson, pô, irado demais, Nath. A Nath, você já achou aqueles óculos que eu pedi? Já, achei sim. E quanto foi? Já quero deixar o dinheiro separado. Vou colocar numa gaveta para não correr o risco de gastar. O Anderson falou 34,70. A Nath confirmou aí, né? Tá. Anderson, tenho que ir. Depois a gente se fala, Nath. A Nath, beijo. Depois de chegar de viagem, o Anderson foi à casa da Nath levar os óculos e mostrar as fotos. A Nath veio toda animada, com o dinheiro na mão. Obrigada, obrigada, 1000 vezes obrigada. Aqui estão os 34,70. Nath, são 34,70 dólares, que em reais dão 62,11. Olha aqui a fatura do cartão. Eita, pessoal. E aí, o que vocês acham? Será que a Nath fez um bom negócio? Vamos ver aqui. Aqui tá, digamos assim, um resumozinho da compra, né, do óculos. Aí foi comprado, né, na data aqui, 17/10/2009, transações internacionais no nome da pessoa, né, foi aí no nome da empresa, Star Glasses. Valor da transação na moeda de origem foi 34,70, né, dólares. E o débito em reais foi 62,11. E aí aqui tem um asteriscozinho, né? E o asterisco é a cotação do dólar em 22/10/2009, que era, no caso, nessa época aqui, olha quanto é que está o dólar aqui, né? Nessa época, 1,79. Desculpa. Aqui, R$ 62, levou um susto a Nath, né? Quase o dobro do que eu separei, pensou ela, né? O valor dos óculos praticamente duplicou em relação ao que a Nath esperava, porque os 34,70 dólares, né, foram convertidos para um real. Caso você ainda não saiba, cada país tem a sua moeda. E os produtos e os serviços nos Estados Unidos, eles são comercializados em dólar. Na Argentina, por exemplo, são em pesos. No Japão, ienes. No Brasil, é em reais. Na Inglaterra, em libras esterlinas. E por aí vai, né? Então, para que os americanos comprem produtos brasileiros e vice-versa, é preciso converter, né, o dólar aí em reais, tá bom? Bom, essa conversão é feita por uma proporção que é o que a gente chama taxa de câmbio. Se a taxa, né, entre o dólar americano e o real é de R$ 2, isso significa que
um dólar americano equivale a R$ 2. E R$ 1, né, seria o equivalente a 50 centavos de dólares. Ó, só que essa aqui são informações de 2009, vocês podem estar vendo aqui. Mas na frente eu vou mostrar para vocês como é que está a cotação de hoje. Mas praticamente hoje, $1 equivale a mais ou menos, né, mais de R$ 5. Só para vocês terem noção. Então, $1 aqui seria igual a mais de R$ 5. Isso para a nossa realidade de hoje, né? Então, você consegue descobrir que cálculo foi feito para que os $34,70 na compra da NAT se transformasse nos 62,11 que ela tem que pagar. Vocês sabem fazer essa conta? Acho que é bem facinho, né? Só fazer uma regrazinha de 3 já resolve o nosso caso. Bom, a resposta, os $34,70 foram multiplicados por 1,79, que é a cotação do dólar indicado abaixo na tabela, né? Aí a tabela, ó, a de hoje, né, $1, vocês podem ver aqui, está custando R$ 5,23, tá certo? Então, essa é a cotação de hoje, vocês estão vendo aqui, ó, 12 de agosto às 12h27. Então, isso daqui foi a cotação do dólar de hoje, tá? 5,23. Alguém já fez aí a conta de quanto seria o óculos, esse mesmo óculos, né? Que a Nath iria pagar, no caso, hoje, se fosse hoje, quanto ela ia pagar? Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Poxa, galera. Como é que eu ia fazer hoje? Ó, uma ferramenta muito... Quanto? Que é os 34,70 vezes os 5,23, que dá 181,40. Isso, muito bem, exatamente isso. Ó. Além de fazer essa continha, só multiplicar, né? Os 34,70 por 5,23, tem essa ferramentazinha aqui que é no Google, né? Você pode botar lá no Google, bota cotação do dólar hoje, alguma coisa assim. Aí vai aparecer essa tela aqui, bem no início, né? Aí, em vez de botar aqui você não está vendo aqui o número 1 aqui? Bastava você botar os 34,70 e já convertia aqui para os 181,48. Bem aqui, ó. Então, essa daqui é uma ferramenta muito útil, bem prática, né? Porque todo mundo sabe usar o Google, todo mundo sabe, né? Colocar aí na URL, o google.com.br, e é só colocar isso aí. Bem facinho, né? Bom, em relação digamos assim, a troca de moeda, né, dos países, a gente chama isso de taxa de câmbio, essa troca, essa conversão, né, essa relação, essa proporção. E o câmbio é uma palavra, né, que significa justamente troca, certo? Então, você talvez já tenha até ouvido falar, né, que o real se fortaleceu ou que o dólar é uma moeda forte. Então, no começo de março de 2009, $1 valia 2,41. Já em julho de 2009, o $1 valia 1,90. Isso quer dizer que em março, com $10, você comprava 24,10. Mas em julho, com esses mesmos $10, você só comprava 19. E hoje, com $10, quanto reais vocês compravam? Com $10, quantos reais valiam? Alguém sabe? Hoje, $10 valem quantos reais? Ah, ninguém sabe. Lembrando que eu não estou vendo o chat, tá? R$ 52,30. Isso, R$ 52,30. Basta mudar aqui a casa decimal, né? Que é só por 10. Bom, muito bem. Parabéns aí para quem respondeu, que eu não vi quem é. Eu sei que é uma das meninas. Entre março e julho, o real se fortaleceu. E hoje, a gente pode dizer que o real se fortaleceu ou que o dólar se fortaleceu?
Quem é que pode me dizer aí? Quem é que está forte agora, hoje em dia? É o dólar, pessoal. O dólar está valendo mais, né? Seria essa mesma, digamos assim, fazendo assim uma comparação, né, com o que estava acontecendo em março. O dólar ele estava valendo muito mais do que, né, proporcionalmente, né, em julho. Né, em março o dólar estava valendo mais, em julho ele caiu. E hoje a gente está vendo essa mesma coisa acontecer. Ou seja, o dólar está se fortalecendo e o real ele está perdendo a sua força. Né? Então ele enfraqueceu, ele está se enfraquecendo. Então a gente pode dizer então que o real sofreu uma apreciação. Isso aqui nesse caso aqui, né, onde o real ele estaria valendo mais. Então, pode-se dizer, seu valor subiu, aumentando a quantidade de moeda estrangeira que ele pode comprar. O dólar, por sua vez, sofreu uma depreciação em relação ao real. Só que, mais uma vez, a gente está num momento invertido. O momento aqui é que o real, né, sofreu uma depreciação em relação ao dólar. Isso é o que está acontecendo hoje. Bom, e já com relação a exportações e importações e balança comercial, né? Aqui no Brasil, como em outros países, consumimos alguns produtos que são produzidos em outros países e outros, né, feitos no exterior. Alguém sabe qual é o produto que nós aqui do Brasil consumimos e que vem de fora? Alguém sabe? Ninguém sabe. Os produtos mais importados do Brasil, ninguém sabe. Poxa, galera. Ó, um deles, pessoal, são medicamentos, tá? São medicamentos que, na sua maioria, aí, são importados pelo Brasil. Então, tanto medicamentos, né, para humanos como para veterinária. Outros são óleos, combustíveis, peças de automóveis, né, peças de carro, de trator, computadores também são muito importados. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver, meu Deus. Automóveis mesmo, né? E produtos manufaturados. Muitos produtos manufaturados eles são aí importados pelo Brasil. E nós também fazemos o inverso, que é a exportação. Nós aqui do Brasil exportamos muito produtos, digamos assim, agrícolas, né? A soja, o milho, o café. Então nós somos a laranja, nós somos grandes produtores desse tipo de produto. Frango! Ó, então, quando vendemos produtos para outros países, né, ocorre a exportação. Isso aqui eu já até falei para vocês naquela nossa outra disciplina de fundamentos e noções de mercado, né? Que quando a gente manda daqui do Brasil para outro país, né, para a China, para a Índia, para os Estados Unidos, para a Alemanha, bem aqui para a Argentina mesmo, a gente está fazendo o quê? Exportando nossos produtos. E quando os produtos ou serviços eles são feitos pelos estrangeiros e são trazidos para cá, aí a gente tem as importações. E o saldo, né, da diferença entre as exportações e as importações, a gente chama de saldo da balança comercial. Quando essa balança comercial ela está positiva, a gente diz que ela está superafitária. E quando professor, que ela está superafitária? Quando as exportações, aqui, ó, as exportações, na sua quantidade, ela em valor, tá, pessoal? Em valor. Ela é maior que as importações, tá? A gente fala aqui em valores, ou em dólar, ou em reais, em alguma moeda, tá? Mas a gente fala em valores, não é quantidade, certo? Muita gente até confunde. A gente exporta muito, mas aí o valor dessa exportação é considerável ou não, né?
E quando está o inverso, né, quando a exportação ela está, digamos assim, menor, né, do que a importação, a gente tem aí uma balança comercial desfavorável, que a gente chama aí de deficitária, né, ou negativo, que é quando as importações elas pesam mais do que as exportações. Bom, estudando um gráfico aqui, você vai perceber que até dezembro de 98, a taxa de câmbio ela subiu numa linha reta, né? Ligeiramente aqui inclinada. Ó. Vocês podem ver aqui no iniciozinho aqui desse gráfico, né? Depois ela passou, digamos assim, a oscilar, né? Subir, descer, né? Para cima e para baixo, sem poder prever onde estaria no futuro. E por que que isso aconteceu? Deu a louca na taxa de câmbio, foi? Então, essa mudança aconteceu porque no período de outubro de 94 a dezembro de 98, de outubro de 94 a dezembro de 98, o Banco Central ele fazia intervenções continuadamente para manter essa taxa de câmbio, né, numa faixa aí, digamos, que seria pré-determinada. Então, era o regime de câmbio administrado, que o governo ele administrava esse câmbio, né, e mantinha ele sem oscilações, né? E a partir de 99 foi quando a taxa de câmbio ela passou a variar de acordo com o mercado. E aí ela virou flutuante. Então é importante que vocês saibam, né, os regimes de câmbio. Nesse modelo aqui, sobe e desce, que é o que a gente o que a gente está hoje, né, nesse regime de câmbio flutuante, ele fica oscilando, né, para cima e para baixo. E antigamente, até 99, ele era um câmbio administrado, tá certo? Os exportadores, né, e a taxa de câmbio. A taxa de câmbio, pessoal, afeta basicamente a vida de quem exporta. Então, vamos ver aqui um exemplo, né, de um exportador de calçados. Os custos dele, eles são em reais, tá? O salário dos funcionários, a matéria-prima, né? O couro, a borracha, o tecido. Então, digamos que ele precisa vender cada sapato por R$ 50, para ele poder ter um lucro e até mesmo se manter no negócio aí. Então, se o câmbio ele for de $1, né? $1 for equivalente a R$ 5, isso cada dólar, né, valendo R$ 2, e aqui hoje em dia ele vale mais de R$ 5. Mas nesse caso aqui, né, que foi na época que a apostila foi escrita, né, o preço do dólar era mais ou menos aqui de R$ 2. Ou seja, o preço do sapato no exterior sairia, né, a $25. Então, no entanto, se o sapato chinês estiver sendo vendido a $20, o exportador brasileiro ele vai ter dificuldade de vender esse sapato aí para os americanos, né? Já que os compradores eles vão preferir comprar o sapato chinês, que é mais barato, né? Então, mas se o câmbio for de 2,50, por exemplo, né? $1 valendo R$ 2,50. Então, o exportador brasileiro ele pode vender o sapato, né, a $20. E aí ele poderia competir com os chineses, né, e receber os seus R$ 50 para se manter a vida útil, né, do seu negócio. Então, para ele poder viver, né, e pagar, aí, no caso, os seus custos e ter o lucro. Aí a gente tem uma imagenzinha aqui, né, da balança comercial deficitária, onde as importações elas estão pesando mais do que as exportações, tá bom? Bom, aí seguindo aqui, né, tem essa imagenzinha aqui que é bem interessante, que às vezes um milionário num país, né, pode não ser o mesmo milionário em outro país. Por exemplo, na Índia, né? A gente tem aqui, o cara é milionário na Índia, né? Ele tem aí 20 milhões de rúpias. Mas quanto valeria esses 20 milhões de rúpias, né, no Brasil? Ele seria milionário aqui no Brasil? Seria não, porque essas rúpias,
né, essas 20 milhões de rupias, só iria valer aqui no Brasil 750 mil reais. Então, ele não seria um milionário aqui no Brasil, esse indiano, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Então, milionário lá não é a mesma coisa que milionário aqui, tá certo? Então, vejam bem isso. E o vice-versa, né? Será que o milionário aqui no Brasil é milionário nos Estados Unidos? Será que o milionário aqui ele é milionário lá na França, né? Será que isso aconteceria? Lembrando que na Europa, né? A moeda da Europa, na grande maioria dos países, né? É o euro. Alguém sabe quanto é que está valendo o euro hoje? Alguém sabe? Alguém teve essa curiosidade de ver quanto é que está valendo o euro? Bom, se ninguém sabe, o euro hoje está valendo 6,13, parece. 6,13 reais. Então, 1 euro vale mais de 6 reais. Então, até o euro está mais caro, né? Fazendo uma comparação assim, está mais caro até que o dólar, né? Então, possivelmente, um milionário aqui no Brasil não é um milionário lá na Europa. Então, a conversão de uma moeda em outra, né, pode trazer algumas surpresas, né? No filme Quem Quer Ser um Milionário? O prêmio é de 20 milhões de rúpias indianas. De acordo com a taxa de câmbio de agosto de 2009, isso dá aí, né, 750 mil reais. Como pode ser milionário, é preciso ter mais de 1 milhão, né, em moeda, né? Na moeda local. Então, no Brasil, a pessoa não seria considerada milionária. É claro que cada país, né, tem os seus preços e pode ser que com 20 milhões de rúpias na Índia se tenha um padrão de vida melhor do que com 750 mil reais no Brasil. Né? Do mesmo modo, o dólar convertido para os reais pode comprar mais itens no Brasil do que esses mesmos dólares, né, nos Estados Unidos. Contudo, é importante que você perceba que há várias moedas com diferentes taxas de conversão entre si. E aí esses valores eles são relativos entre si. Então, as quais quem exporta e quem importa bens e serviços, ele deve estar bastante atento com relação a isso. Uma curiosidade, pessoal. Quanto custa um hambúrguer pelo mundo, né? Então, vamos ver aí quanto é que custa. E o hambúrguer, pessoal, que é tido como um padrão para essa conversão, eu acho que vocês conhecem, né? O Big Mac da McDonald's. Então, em dezembro de 2002, um mesmo tipo de hambúrguer custa na Argentina R$ 2,50. Na Suíça, né, 6,30. E na Islândia, 399. Como assim? Calma, que para a gente saber, né, desses lugares, o hambúrguer é mais caro. Então, é preciso a gente converter todos esses valores para uma mesma moeda. Então, a gente convertendo todos esses valores para o real, a gente tem mais ou menos aí o valor de quanto é em cada lugar, qual que vai custar mais caro, não é verdade? Então, foi exatamente isso que a gente fez, né, num quadro a seguir, para a gente apresentar aí esses valores por países, tá? Então, vamos lá observar esse quadro e vamos ver onde é que o hambúrguer ele é mais caro, mais barato, né? Bom, aqui a gente tem o Big Mac, né, em alguns países, no ano de 2016. E aqui a conversão, pessoal, é justamente para o dólar, tá bom? Então, é como se todos tivessem em dólar. Na Suíça, ele estaria custando 6,59, nos Estados Unidos, 5,04, no Canadá, 4,60 e por aí vai. E lá na Coreia do Sul, ele custa, né, esse Big Mac, 3,86, na Grã-Bretanha, 3,94, tá? Então, desses países aqui, qual é o que está custando mais? É o lá na Suíça. Na Suíça está mais caro, né? Enquanto que na Coreia do Sul ele está mais barato, tá certo? Então, é uma forma de a gente ver também como é que tá os preços, né? E até mesmo o poder de compra em vários países.
Então, ó, de olho no lance, preste atenção nos seus olhos e no seu cérebro. Você vai ouvir falar em ancoragem e enquadramento. Você já ouviu falar em ancoragem ou até mesmo em enquadramento? Se não, vamos ver aqui, ó. A gente não está falando de barco, não, tá? E nem de tirar foto, tá? Na verdade, eles são efeitos psicológicos que podem fazer com que a gente tome decisões, né, econômicas equivocadas, inadequadas. Então, vamos ver o que se trata cada termozinho desse, né? Ancoragem e enquadramento. Quando a gente fala de ancoragem, acontece quando a gente fica, quando ficamos marcados, né, por um número, um valor, uma situação, de modo que as escolhas subsequentes, elas refletem essa influência. Vamos ver o exemplo disso. Houve uma época em que a taxa de câmbio entre o real e o dólar ficou bem próxima, né, de R$2, de 2 para 1, né, essa relação. Tá? Com R$2 se obtinha ali $1. E esse valor ficou na cabeça das pessoas. Então, muita gente planejou comprar itens importados, né, ou até mesmo despesas de viagens internacionais, ou exportar com essa relação na cabeça, de 2 para 1. Então, só que esses valores, eles mudam, e dependendo do quanto ou quando, né, pode-se perder muito dinheiro por ter feito as contas a partir de uma relação que não vale mais, tá certo? Hoje em dia, por exemplo, a gente faz, né, de 5 para 1, tá certo? Vou desligar aqui o som do Carlos. Pronto, vamos lá continuar. Aí também temos o enquadramento, né? É mais fácil de ser explicado porque é um meio de um exemplo aí que a gente convive muito, né? Ó, por exemplo, você já se deparou em lojas, né, com diversos itens que são vendidos por preço assim de 99, né, que terminam com 99, que são aqueles preços, né, 1,99, 3,99, 99,99, ou até mesmo números maiores, né, 2.999,99. Então, por que isso? É porque nossa tendência é olhar justamente para esse primeiro número aqui, tá? No caso aí, ó, no item que é vendido a R$1,99, a gente só olha para o número 1 e não damos bola, né, para o fato, na verdade, de que custa realmente quase o dobro, né? Porque tem esses 99. Os anunciantes, eles fazem isso de propósito, claro, e normalmente, né, caímos na deles, porque, na verdade, nosso desejo é que o preço seja mais baixo mesmo, tá? Eu tenho certeza que vocês já caíram nessa, né? Como tá barato, só R$2.000, e sendo que era 2.999, né? Ou até mesmo 2.500, né? Aí você pensa, ó, tá R$2.000, tá? 2.499. E não lembro desses 499, né? Então, pessoal, ó, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu a converter no real em algumas moedas estrangeiras e que o que aparece em reais na fatura do cartão de crédito numa compra feita em outra moeda. Então, foi isso que a gente fez hoje, tá certo? A gente viu hoje a taxa de câmbio, moeda. Então, foi isso que a gente viu hoje, tá certo? Só um detalhe, pessoal. Amanhã, eu já postei a atividade para amanhã, mas foi programada, tá? A partir de 12h55 vai estar lá disponível para vocês, ok? Então é isso, pessoal, e até mais tarde. Beijo. Tchau.